Maninho! Fala, pastor Jackson Aquino. Até que enfim, hein? Meu Deus, só deixa eu tirar meu violão aqui rapidinho. Tá bom, fica à vontade. Para quem não sabe, o Mano é a minha versão digital e eu sou a versão analógica. Oi, Sandra, te amo. I love you. I love you, baby. Tudo certo, pessoal? Graça e paz. Tudo certo. Para todos vocês, uma noite de quinta com uma frente fria, só que não tão fria assim, só que não. E estamos hoje aqui com o Maninho. E aí, Maninho, quem anda? Fala, pastor Jackson. Queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ter aceitado o convite da página Justificados para esse grande bate-papo, falando de um tema bem importante, que é uma ferramenta que o senhor domina, falando sobre um pouco do GPC, né? Quero agradecer a todos aqueles que estão participando nesse momento. E também tem uma pessoa aqui nos vendo, pastor Jackson, que é a professora Viviane, que morava na frente da Escola Maria do Tragomes. Eu tive ontem de ontem na casa dela, ela fez aniversário. Ela foi minha professora da primeira série. E ela me lembrou do senhor, né? Ela lembrou do tio, até ela deu um oi aqui agora, de um mural que você fez e deu eles a conquista de uma festa junina. Ela tem guardado esse mural até hoje. Glória a Deus pela tua vida. E que boa memória, hein? Que legal. Fico feliz. Pastor Jackson aqui, vamos lá? Vamos, bora. Lá então, falando um pouco aí, né, do GPC, eu queria que o pastor fizesse uma breve apresentação falando um pouco da sua vida e um pouco do seu currículo para todos aqueles que estão nos assistindo. Joia. Bom, pessoal, eu me chamo Jackson Roberto de Aquino, mas as pessoas não conhecem o Roberto, elas conhecem só o Jackson de Aquino. O Roberto é para os íntimos, né? Eu tenho 42 anos, eu sou casado com a Josiane. Se você quiser curtir um pouco mais sobre a nossa família, é só segui-la também no Instagram, é @josimevan. Ela tem um projeto, #Sou Feliz no Lar, e logo, logo vem novidades especiais por aí. E eu sou pai de um garoto muito, muito, muito esperto de 10 anos, chamado Arthur Henrique. Bom, eu componho a plataforma apostólica do Mevan para as nações. Para quem não sabe, o é um ministério internacional. Então, nós temos frentes em vários lugares do mundo, nos 5 continentes. E nós já estamos juntos, né? Juntamente com o apóstolo Luiz Hermínio, o pastor Edson Lapa, já há mais de 20 anos, desde a primeira reunião. Então, hoje eu faço parte do presbitério núcleo, que a gente chama, que é o lugar onde são tomadas as decisões estratégicas do ministério, né? No que diz respeito à nossa movimentação e à nossa funcionalidade. Eu, particularmente, sirvo a igreja por meio do ofício profético. Tenho desenvolvido, né, nesses anos, um trabalho denominado GPC, que você acabou de citar, que é uma plataforma de empreendedorismo missional do Mevan. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu sou formado em administração com habilitação em comércio exterior, e a minha especialização, o meu foco é na área de marketing e comunicação. Eu trabalhei nessa área, tive experiência na área de engenharia de vendas por 10 anos numa bandeira multinacional aqui no Brasil. Então, desenvolvi nesses anos aí expertise, experiência em planejamento, gestão de processos, gestão de pessoas, treinamento, enfim, a gente acaba aprendendo de tudo um pouco. E hoje eu consigo reunir essas duas áreas, né? Porque muitas pessoas são dualistas. O que a gente chama de dualismo grego? Tem muita gente que acha que somente aquilo que é secular, material, palpável, visível, isso é profano, é caído. E tudo aquilo que é espiritual, efêmero, místico, isso é sagrado. Então, tudo que diz respeito à esfera da fé é santo. Só que não, a Bíblia diz que tudo é santo para os santos e tudo é puro para os puros.
Então, talvez tenham empresários hoje que estejam mais alinhados com o propósito de Deus dentro das suas empresas do que determinados pastores atrás de um púlpito da sua igreja, da sua comunidade de fé. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, né? E então a gente entende que tudo aquilo que nós temos como dons, talentos, capacidade e recursos são dados aí para o reino de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas. Nós conseguimos alcançar empresários do Brasil inteiro através dessa plataforma e também unir a isso o nosso ofício profético, né? Que tem a responsabilidade de ver. O ofício profético, ele enxerga, né? Ele vê aquilo que Deus está movimentando na eternidade. Bom, esse é um pouquinho de mim, né? Tem as minhas redes sociais aí também, para quem quiser conhecer, é Jackson de Aquino Mevan. Só você procurar lá e você vai encontrar. Legal. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui, lembrando que nós estamos pela página Justificados, né? A gente chamou o pastor Jackson de Aquino para falar um pouco do GPC, mas respondendo algumas perguntas aqui, que me perguntaram por que o pastor Jackson falou que eu sou a versão digital. Pessoal, vamos lá. Pastor Jackson é meu tio, ele é irmão do meu pai, e muitos me acham parecido com ele. Temos uma grande semelhança, né? Então, é por isso que ele fala que eu sou a versão digital, um pouco mais atualizada. Né, gente? Mas... Quantos quilos tu tem, mano? Tenho 84. 86. 84, gente. Sarado de puro músculo. Eu tenho 110. Então, você pode tirar por aí, né, que realmente o mano é a versão digital. Então é isso aí. Pastor Jackson, vamos trazer para nós um pouco de conhecimento. O que é o GPC, para quem está nos assistindo? Bom, o GPC, ele é uma plataforma de empreendedorismo missional, né? O que é isso? GPC, na verdade, vem da sigla GPS, que é a Gestão Profunda do Ser. É o ministério que atua com os empresários. Na verdade, o nosso foco é fazer com que mude e se transforme o coração do empreendedor primeiro, para que, transformando o coração do empreendedor, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele toca, tudo que ele desenvolve, obviamente, também vai ser tocado pelo Deus que ele serve e pela transformação que vai acontecer na vida dele. É inevitável, isso acontece na nossa vida. Todas as vezes que nós temos um encontro real com Deus e alguma área da nossa vida é mudada, nós conseguimos fazer com que isso se transforme em atitudes e a gente começa a mudar tudo aquilo que está à nossa volta. E o nosso foco é atuar no coração do empreendedor para que ele possa também mudar a forma dele de trabalho, né? Então, a gente trabalha com empresários, com profissionais liberais de todas as áreas, com empreendedores, inclusive com profissionais de carreira que estão dentro das companhias, das indústrias, das empresas e estão buscando um desenvolvimento pessoal, espiritual e também profissional. Nós já existimos há 3 anos, então nós já estamos com esse trabalho iniciado há 3 anos atrás, e nós trabalhamos com 3 pilares principais. Primeiro, nós atuamos na empresa do cliente, né, desse empresário, desse empreendedor, e atuando na empresa dele, nós prestamos determinadas consultorias, nós temos pessoas cadastradas conosco, que são capacitadas a prestar determinadas consultorias. Então, se de repente uma pessoa que nos ouve numa live do GPC estiver interessada em trabalhar o planejamento estratégico da empresa dela, obviamente eu tenho na nossa rede alguém para indicar, especialista nessa área, que vai prestar o serviço para essa pessoa, né? A gente também trabalha a vida do empreendedor, e daí a gente trabalha 3 áreas da vida dele, que é a identidade dele, porque muitas vezes ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo, não sabe de onde veio, para onde vai, ele não tem, na verdade, identidade formada, isso só se encontra com um relacionamento com Deus. A questão da autoridade, e aí entenda que a autoridade só vem por intermédio do caráter. Então, nós trabalhamos muito essa questão do empresário, ele ter uma postura
transformadora na sociedade, pagar seus impostos, levar sua vida em dia, com seus clientes internos, que são seus colaboradores, com seus fornecedores, com o mercado de uma maneira geral. E depois nós trabalhamos o projeto que ele desenvolve para a sociedade, que a gente chamaria de terceiro setor, ou voluntariado, que são os programas de responsabilidade social e também de ação comunitária. Bom, nós estimulamos essas empresas a darem uma resposta para as causas do reino e a sua justiça. Então, a gente dá um empurrão nele para que ele comece a trabalhar com órfão, com a viúva, com o necessitado, né? E aí, nisso tudo, nós desenvolvemos um prêmio chamado Prêmio GPC de Empreendedor Missional. Ano passado, quem ganhou foi a Missão Nordeste, porque ele tem 2 pré-requisitos, né? Ele precisa trabalhar primeiramente com crianças e depois ele precisa ter algum projeto de ação ambiental. Ele precisa trabalhar a questão do meio ambiente. Então, esse projeto foi um dos projetos mais audaciosos, desafiadores que a gente viu. Ele acontece lá no Horto do Salitre, em Juazeiro da Bahia, no sertão, na Caatinga mesmo. E lá foi desenvolvido um projeto incrível com as crianças da comunidade carente. E mais do que isso, né? Lá foram feitos investimentos para irrigação e plantação, ou seja, tem um investimento voltado à questão da agronomia. Então, nós acabamos investindo o prêmio lá. O prêmio é em dinheiro, é 10% de todo o faturamento que a gente tem no evento da experiência GPC. E aí a experiência GPC, ela é um evento presencial, né? Onde nós temos aproximadamente 25 palestrantes que falam sobre várias áreas do desenvolvimento pessoal e da carreira, né? Inclusive, mano, quero deixar aqui o site www.gpcer.org.br www.gpcer.org.br. Lá, quando você entra, você já de cara com front page no site, onde vai estar assim, Maratona GPC. Você vai na área de treinamento e ali vão estar todas as nossas palestras para quem está em home office em casa, por conta da pandemia, do Covid, pode investir esse tempo em treinamento pessoal. Então, nós temos várias palestras lá gratuitas à disposição para que as pessoas possam ser treinadas, desenvolvidas e capacitadas. Nós também realizamos uma vez por ano um retiro, que esse ano, infelizmente, por conta do Covid, vai ser impossível fazer, que se chama Input Camp, que são de práticas vivenciais, né? Nós contratamos uma empresa de treinamento em RH, onde os empreendedores eles são submetidos a várias experiências. É muito interessante, muito legal o resultado. E, bom, o nosso foco é dar ajuda espiritual, emocional e também técnica profissional para os empreendedores que estão envolvidos conosco na plataforma. Isso é o GPC. Até quero deixar aqui, @GPC Empreendedores é o nosso Instagram. Quem quiser nos seguir, fique à vontade lá. @GPC Empreendedores, tudo junto. Uau, que projeto, hein, tio Jackson? Vou chamar de tio Jackson, né? É incrível, mano. É incrível. Os resultados, mano, que a gente tem são incríveis, assim. A devolutiva que a gente recebe por parte dos empresários, o feedback que a gente recebe por parte dos empreendedores é fabuloso. Você não faz ideia de como é revolucionário, é épico. Os eventos que acontecem, eles realmente causam um grande impacto na vida de quem vai. Porque, na verdade, nós não trabalhamos dentro do sistema que a gente chama de teologia coaching. Nós trabalhamos, na verdade, a essência da palavra de Deus. Nossa base são as escrituras. Então, a gente ministra a palavra de Deus com essas pessoas, mas sempre com os óculos, né, com as lentes, né, da carreira profissional, do mundo profissional. Você falando assim, acaba criando uma imagem em nossa mente. Imagine como é pessoalmente estar dentro do projeto, sendo direcionado, né? Creio que, como o homem que eu sei que você é, um grande pastor, uma grande referência para mim, né? E tenho certeza que é uma grande referência para várias pessoas, né? Que onde o Senhor já foi.
além de ser um projeto para despertar pessoas, ele acaba posicionando pessoas perdidas dentro do seu empreendedorismo, né? Exato. Acaba posicionando. É como botasse um trem dentro do seu trilho, né? E dentro dos princípios. Exatamente isso. Você conseguiu traduzir assim em poucas palavras, de forma muito clara, aquilo que a gente faz. A gente pega o trem desencarrilhado e coloca ele no trilho para que ele possa seguir o seu propósito e a sua jornada. Uau, projeto top da Galáxias. Mas vem uma segunda pergunta. Vamos lá. Agora estamos vivendo uma grande pandemia, uma grande paralisação, querendo ou não, na nossa economia. Sim. Querendo ou não, nos traz uma preocupação tanto para as pessoas e principalmente para os grandes empreendedores e pequenos empreendedores. No seu ver, a influência da pandemia global no empreendedorismo, como você vê isso? Bom, mano, assim, tem duas coisas importantes que a gente precisa avaliar nesse sentido. A pandemia, ela é global, né? Ela não é só no Brasil, ela é global. Então, a gente vê países do mundo inteiro, uns conseguindo dar a volta por cima, porque já tinha um plano de contingência desenvolvido, já tinha uma estrutura médico-hospitalar, fitossanitária, o próprio local, né, já possibilitava isso, como a gente vê a Noruega, a Finlândia, os países nórdicos, né, eles tiveram assim uma resposta mais positiva em relação a isso, mas a pandemia é global. E aí mexeu em duas coisas extremamente importantes do ponto de vista da vida, né, que é o bolso e a saúde, né? Então mexeu na economia e mexeu na saúde da população. Colocou duas arestas extremamente importantes para a vida do indivíduo, que é o bolso e a saúde, né? Então, sim, mas eu não quero olhar só o lado negativo da pandemia. Embora nós não queiramos ser nem um pouco insensíveis, né? A gente sabe que é uma pandemia real. Eu tenho todo o cuidado de sair de máscara, usar os EPIs, usar luva, álcool gel, né? Então, assim, você sabe, né, mano? Eu viajei e no meu retorno da viagem, o vô, né, que é o meu pai de 87 anos, que mora comigo, está na casa da minha irmã. A gente não teve nem contato físico, justamente para preservar a vida dele. E eu tô de quarentena, tô dormindo no quarto do meu filho Arthur e usando o banheiro social. E a Josi e o Arthur estão lá na suíte, a gente tá separado de toalha, de tudo. Para quê? Porque se eu tiver algum sintoma, né, eu já também não transmito, eu preciso ser coerente e consciente em relação a isso. Então eu não estou menosprezando a pandemia, mas eu quero olhar o lado positivo. Do lado positivo para o empreendedorismo, primeiro, eu vejo uma aceleração na criatividade e na inovação. Então, você vê as pessoas criando coisas novas e desenvolvendo ideias novas para conseguir dar conta do recado, né? Então, assim, eles foram empurrados para um processo de aceleração que um pouquinho mais depois a gente vai falar sobre isso, principalmente do ponto de vista da aceleração digital. Segundo, a gente percebe uma quebra de paradigmas, ou seja, o empresário ele tem uma certa relação de amor, de paixão com a solução que ele oferece para o mercado. Então, por exemplo, eu tenho uma cafeteria, essa cafeteria existe há 20 anos e agora, por conta do Covid, eu perdi o movimento e agora eu vou morrer aqui na casca e vou mais desenvolver nada. Vou esperar o Covid passar, vou mandar funcionário embora. Não! Eu li essa semana retrasada, aliás, uma matéria muito interessante sobre a cafeteria parisiense, né? Que ela funcionava debaixo de um prédio comercial e ela teve que parar de oferecer isso porque o prédio praticamente foi evacuado por conta do Covid e as pessoas começaram a trabalhar em home office. E aí, então, por exemplo, os consultórios pararam de atender. E aí, o que ela inventou? Ela tinha lá o WhatsApp de todos os funcionários do prédio e os profissionais que lá trabalhavam. Ela tinha o cadastro de todo mundo, o e-mail e tudo mais. Ela começou a fazer marmitex fit, comida, né, fit, e ela começou a fazer entrega delivery, né?
começou a produzir lá dentro da própria cafeteria, com a estrutura que ela tinha de cozinha, e ela levava a marmitinha em casa. Então, a pessoa está trabalhando em home office, ela não tem como parar a produtividade dela para ir fazer almoço. Então, obviamente, ela ia ter que comer em algum lugar. E assim, ela levava de máscara, luva, tudo certinho, tudo lacradinho, para poder, com toda a limpeza, qualidade e organização, entregar esse produto para o seu cliente final. Então, assim, ela mudou a forma dela de atuação. Então, uma reflexão que a gente precisa fazer agora é que as pessoas começaram a pensar na forma com que elas vinham fazendo o seu negócio, como elas iam conduzindo o seu negócio, né? Então, essa é uma parada para a gente poder também replanejar. Eu vejo que até o próprio confinamento, o próprio Covid, ela fez a gente, deu uma parada para a gente fazer um planejamento futuro, porque talvez com a maneira com que nós estávamos funcionando não era a correta. Philip Kotler, que é um dos pais do marketing, ele usa uma frase muito interessante. Não tenha só um plano A, tenha também um plano B. Então, assim, a gente precisa ter um outro plano, né, para poder desenvolver se acaso o plano A não der certo. Então, eu vejo que as pessoas, com a pandemia, elas aprenderam bastante, principalmente a conseguir ativar sua criatividade e sua capacidade de inovação. Legal. Deixa eu só cair aqui a canetinha, eu voltei. Como o pastor já falou, a gente tem que estar sempre se adaptando. A nossa vida, né? Nós tem que estar sempre se adaptando, né? A nossa própria conversão, ela nos faz se formatar. Nós precisamos se formatar. Quando aceitamos Jesus Cristo, precisamos se formatar de uma vida pecaminosa para uma vida santa, né? Seguir os princípios. Então, isso, como o GPC ele nos traz a questão empreendedorismo, a nossa vida realmente nós temos que estar sempre se adaptando, se atualizando, né? E essa pandemia veio para nos mostrar, e querendo ou não, a minha terceira pergunta seria, né? Os empreendedores estão se adaptando à crise econômica? Até que desse uma pequena pinceladinha ali, mas eu quero que você entre profundamente assim, mais dentro dessa pergunta, se você acha que eles estão se adaptando ou não. Olha, mano, assim, alguns sim, tá? Alguns estão se adaptando. Eu gosto muito de usar uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala que a palavra crise, ela vem de uma raiz chamada crisalidar, que é uma palavra grega que é metamorfos, ou que vem a ser metamorfose, né? Que é o processo da lagarta virar borboleta. Então, toda crise, ela é adaptativa, né? Ela é o caos que se reorganiza. Então, o caos, ele pode ser o fim de tudo, mas ele pode ser uma excelente oportunidade para você começar algo novo. Então, quando você acha que tudo está acabado, talvez seja uma grande oportunidade de você enxergar novas possibilidades, de você ver um novo horizonte se abrindo à sua frente. Então, eu vejo que o processo de crise, para alguns, ele foi bom. Realmente as pessoas se adaptaram, né? Eu digo que o confinamento foi o casulo, né? E a pandemia fez as pessoas irem para o casulo. Mas de dentro desse casulo, eu tenho certeza que vai eclodir uma linda borboleta. Ou seja, algo bom, algo novo, algo inusitado, surpreendente vai ser gerado a partir disso, né? Eu vejo também que as pessoas estão mais sozinhas com elas mesmas. E isso leva muito ao processo de adaptação. Porque uma das hashtags mais comentadas do Instagram foi with me, hashtag with me. Isso no mundo inteiro, que é sozinho consigo mesmo, né? É uma expressão que quer dizer só consigo. Então, assim, algumas competências, por exemplo, como liderança, né? A pessoa antes ele era patrão, ele era chefe, agora ele tem que ser líder, né? Bom. Ele vai ter que mudar o comportamento dele. Criatividade, ele vai ter que criar meios diferentes de alcançar o cliente dele que antes ele não tinha. O próprio processo de adaptação ao novo mercado, que é um mercado que está mais exigente, mas que agora não vem até você. Você vai ter que ir até o teu cliente. E como você vai se locomover até o cliente se você está de quarentena, né? Então, assim, isso tudo desenvolve o que a gente chama de resiliência. Com certeza, no final de tudo isso, quando passar tudo isso, quando passar toda essa crise, certamente
esse empresário, esse empreendedor, ele vai sair muito melhor de toda essa situação do que quando ele entrou. Legal. Lembrando, pessoal, que vocês têm toda a informação ali do GPC no www.gpcer.org.br. É isso, pastor Jackson? Isso mesmo. Esse é o nosso site, gpcer.org.br. Temos Instagram, @gpcer.empreendedorismo? Não. É tudo junto. @gpcerempreendedores. Ah, legal. Só para deixar para o pessoal que está entrando, está nos assistindo, né, o meio de comunicação da página do GPC, né? Legal. O que o senhor acha? O universo digital é o novo normal? Então, essa é uma palavra que eles estão usando muito, né? O novo normal, né? O novo normal, eles chamam de o comportamento das pessoas pós-Covid, né? E se a era digital, né, vai fazer parte disso. E aí eu te digo assim, ó, com certeza. E te digo mais, estávamos muito atrasados, demorou, inclusive. Por isso que lá no início da nossa live, maninho, eu falei para você, nós estamos num processo de aceleração. Por quê? No mercado asiático, por exemplo, as compras online representam aproximadamente 82%. Nos Estados Unidos, né, no USA, aproximadamente 54% do mercado já funciona no online. E no Brasil, só 11%. Era muito baixa a nossa forma de comunicação por intermédio da internet. Então, houve uma migração para o digital. Hoje, as pessoas passaram a ter perfis nas redes sociais. Elas não tinham Facebook, não tinham Instagram, não conversavam com ninguém acerca disso, né? Começaram o processo de vendas online. Tem lojas que estão fazendo live com desfiles das suas coleções para mostrar para suas clientes, né? Começou o delivery. Tinha gente que delivery nunca. Se a pessoa quiser, ela que vem aqui pegar o produto. Eu entregar em casa, jamais. Mas agora está tendo que entregar, porque esse é um diferencial, né? Por exemplo, a construção de aplicativos de celular para você chamar. Ou você se cadastra no iFood da vida, você que trabalha, por exemplo, no ramo alimentício, para lanches, pizzas, enfim, comida, você vai se cadastrar no iFood, aí vai pagar o percentual para o iFood e para o delivery do iFood, ou você mesmo, com seu próprio carrinho de cachorro-quente, vai desenvolver o seu próprio aplicativo com o lead dos seus clientes, com o cadastro dos seus clientes, para pedir o cachorro-quente sem ter que pagar percentual para ninguém. Então, assim, ó, existe um investimento muito grande em TI, que é tecnologia da informação. Então, as pessoas antes, elas faziam um corpo mole, né, para colocar investimentos na sua empresa, que eram investimentos em equipamentos digitais, eletrônicos, e hoje elas não podem mais fazer esse corpo mole. Esse é um investimento que elas precisam ter. Mas as pessoas vão precisar muito se adaptar a esse novo ramo, sabe, mano? Porque assim, ó, o mercado digital, ele é diferente do mercado formal. O mercado digital, ele não tem cheiro, ele não tem toque, ele não tem gosto, ele é só visual. Então, é preciso primeiro as pessoas investirem naquilo que a gente chama de branding, que é a marca. Então, assim, a gente tem que fortalecer uma marca digitalmente. Isso leva um tempo para criar autoridade digital. Depois de criar autoridade digital, que leva mais ou menos uns 4 meses, é que você começa a trabalhar performance, que é a venda online, que é o relacionamento com o cliente. Isso tudo fruto da quantidade de conteúdo relevante que você produziu nesse período, para que as pessoas te sigam, te assistam, te curtam. Ou seja, tem que ter um especialista por detrás disso. As agências de comunicação estão trabalhando agora mais do que nunca no sentido digital, para desenvolver logomarcas, perfis, enfim. Então é um processo que leva tempo, porque depois vai ter cadastro, as pessoas que a gente chama de leads, as pessoas vão ter que ter uma forma correta de leitura de leads. Vai ter um processo que a gente chama de filtragem de leads, que é depuração, que é a limpeza, para ficar só um cadastro real.
e aí usar esse cadastro depois de forma correta, utilizar ele da maneira correta. Até mesmo a questão da leitura de algoritmos, investimento correto na hora correta, para pagar, para financiar a divulgação. Então, tudo isso são coisas que as pessoas estão aprendendo agora. Então, elas já querem sair vendendo de pronto, já querem vender para agora. Não vão conseguir. Primeiro tem que desenvolver o branding, primeiro tem que desenvolver a autoridade com conteúdos relevantes. Depois, então, vem o que a gente chama de performance. Aí você começa a captar a questão dos resultados, ok? Ok, querendo ou não, todo mundo vai passar por uma atualização, né? Quem não se atualizar, como vai ser a era digital, quem não se atualizar vai ficar para trás, vai perder, querendo ou não, muitas vendas. Só lembrando, né, mano, assim, a era digital, ela já chegou. Ela não é mais uma tendência, ela é uma realidade. Então as pessoas precisam se tocar disso. Legal. E mais uma outra perguntinha. Como é constituído o mundo corporativo brasileiro? Aí é um pouco delicado, assim. Por isso que a gente está pesquisando muitas políticas públicas, né? E daí vem o seu papel, inclusive, como alguém envolvido com a política, para buscar esse tipo de informação para o empreendedor. Porque 85% das empresas brasileiras hoje, elas são de pequeno e médio porte. E essas empresas, elas vendem o almoço para comprar a janta. Né? Então, são empresas que existe uma falha extrema no planejamento estratégico, uma falha incrível no planejamento de custos. Muitos vivem na informalidade. Ainda ontem eu recebi uma notícia, eu estava assistindo um noticiário. Pouco assisto noticiário aqui em casa, para falar bem a verdade, por conta que só dá pandemia, então a gente tem que se livrar um pouco também das notícias tóxicas, destrutivas, né? E passar a assistir coisas que fazem bem para a cabeça da gente. Mas a verdade é que, assim, ó, a matéria dizia que houve a abertura de 300 novas empresas que foram registradas na cidade de Criciúma, no sul do estado, nesse período de quarentena. A repórter, obviamente, ela estava lendo um teleprompter e ela não entende de empreendedorismo. Mas a gente sabe que, na verdade, essas empresas que foram registradas, elas estão se registrando agora, mas elas já funcionavam. Elas funcionavam na informalidade. Só que para receber tudo que o governo tem para oferecer, para conseguir todas as análises de crédito e de financiamento que elas precisam sair urgentemente da informalidade e se organizarem. Então, obviamente, elas procuraram um contabilista, um consultor de negócios que instruiu a registrar a empresa, né, registrar a sua marca e tudo mais, e elas estão fazendo esse investimento agora no período do Covid. Então, é importante lembrar isso, assim, o meio corporativo brasileiro, ele ainda é um meio corporativo de startups e de empresas empreendedoras, né? E aí eu citaria algo muito simples e barato, que é do governo, que é o Sebrae. Então, se você está me ouvindo e você quer empreender um negócio, procura o Sebrae. O Sebrae tem todos os cursos gratuitos à disposição no site deles. Eles têm treinamentos que acontecem com um valor bem acessível para faturar, perder de vista, para você ser treinado e capacitado na criação da sua empresa. Então, tudo que você precisa para idealizar uma empresa nos padrões corretos, você vai encontrar dentro do Sebrae hoje. Então, eu recomendaria o serviço do Sebrae para essas empresas que estão na informalidade começarem a se regularizar. Legal. Meu Deus, queremos agradecer a Deus, né, primeiramente, mas agradecer ao Senhor por essa sabedoria e querendo ou não, tem um contato com o conteúdo, mas não entende profundamente. E hoje o Senhor está nos trazendo uma clareza sobre empreendedorismo, né? E isso, querendo ou não, com certeza deve estar respondendo várias dúvidas de pessoas que estão nos assistindo e principalmente algumas dúvidas, às vezes até minhas, né? Por mais querendo ou não, a gente tem uma relação muito íntima, geralmente a gente não surge aquela dúvida, aquela pergunta para extrair de você. Para falar sobre esses assuntos também. E agora,
é como se tirasse um tampão, tirasse tudo velho e colocasse algo novo dentro de mim, e tenho certeza de muitas pessoas que estão nos assistindo. Lembrando, pessoal, também que esse bate-papo vai estar no Instagram, vai estar no nosso Facebook, na nossa página Justificados e no nosso canal do YouTube. Você pode estar lá vendo novamente, estar compartilhando para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre empreendedorismo. Pastor Jackson, já que tem muito conhecimento aí dentro, nos deixe 5 dicas aí para os empreendedores que estão nos assistindo. Ah, ok. Bom, assim, pessoal, tem algumas coisas que a gente precisa fazer para ontem. Então, se você está passando por esse processo de transicionamento em relação à pandemia e revendo os seus negócios, tem algumas dicas que a gente pontua. Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, misturar a sua vida física com a sua vida jurídica. Explico. O que é da sua despesa pessoal é da sua despesa pessoal. O que é da sua vida econômica, financeira, jurídica, ou seja, da sua empresa, é da sua empresa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Completamente diferente. Então, assim, se você tira a sua prebenda, se você tira o seu salário, né, da sua empresa, você como dono dela, você também pode tirar um salário que dê para cobrir todas as suas despesas pessoais. Escola do seu filho, combustível para o seu carro, enfim, as suas despesas todas, o seu rancho do mês, a sua compra. E daí você tem uma contabilidade sua pessoal. Para a empresa, você deixa somente as coisas relativas da empresa. Primeira regrinha básica para o micro e pequeno empresário. Segunda regra, pega um papelzinho, né, uma folha sulfite e faz assim 3 colunas e coloca assim, ó, despesa, custo e gastos. E aí, nas despesas, você vai colocar os seus pagamentos que são fixos. Nos custos, você vai colocar tudo aquilo que é investimento necessário. E nos gastos, você vai começar a cortar aquilo que for de segunda ordem. Você só vai deixar aquilo que for de alta prioridade. Então, é um momento agora de você ter um plano de contingência. Então, você precisa relacionar essas 3 questões para poder fazer uma administração correta do seu fluxo de caixa. Outra coisa, você já deu para perceber que se você tivesse um caixa que a gente chama de reserva de emergência ou caixa de emergência, isso agora não estaria acontecendo com a sua empresa, porque você teria um dinheiro para pagar o seu aluguel, para pagar o salário dos seus funcionários, para conseguir resolver todas as suas despesas e os seus custos, porque você teria uma conta exclusiva para isso. Então, assim, ninguém guarda. É importante você pensar nisso. Use o seu valor, mas a sua empresa ela precisa ter uma reserva de caixa emergencial para esse tipo de tempo. Gente, de 7 em 7 anos, os especialistas, economistas dizem que nós passamos por uma crise, uma recessão econômica. Então, assim, se agora você está aprendendo a lição, quando tudo isso passar, comece, então, a fazer o seu caixa lá, para deixar o dinheiro guardadinho, para que quando isso acontecer, você já vai ter a sua reserva financeira. Outra coisa, procure investir em novos mercados. Então, não fique só num nicho de mercado. Comece a diversificar a sua forma de atuação no mercado. Isso vai ajudar você a não ter só uma fonte de renda. Você vai ter rendas paralelas e rendas extras, tá? Outra coisa, esse é um momento de você negociar com fornecedores e bancos. Aí você vai dizer assim, meu Deus, pastor Jackson, eu nunca fiquei devendo para fornecedor. Eu aprendi com um consultor amigo meu, Anderson Constante, que no cálculo do preço de um produto ou de um serviço, em média, 5% desse valor é para uma margem de inadimplência. Então, se você sempre pagou em dia, se a conta vai vencer dia 10, dia 5 você está pagando,
você nunca atrasou com esse fornecedor, agora você tem carta na manga para chegar diante dele e dizer, olha, eu nunca atrasei com você e eu sei que 5% da sua cobrança de produtos e serviços são para situações de inadimplência. Eu não faço parte do seu quadro de inadimplentes, eu sempre te paguei em dia, então agora eu quero um desconto mínimo de 5% pelo nosso relacionamento comercial. Esse é um relacionamento que você tem que ter com o seu fornecedor. Saber também que você não está vendendo, você não está comprando, às vezes você tem estoque. Isso tudo vai ter que ser negociado para conseguir equilibrar e balancear o seu negócio. Outra coisa, negociar com bancos. Há muitas medidas hoje. Eu não estou dizendo para você pegar empréstimo, mas eu estou dizendo o seguinte, que existem alguns empréstimos que foram pegos, que você pode conversar com o seu banco e eles estão prorrogando a data de pagamento. Então, tem alguns bancos que estão dando 3 meses de carência. É o que se presume para que a economia volte a girar e volte a aquecer. Então, para você ter um gargalo, né, o que a gente chama de uma goela, né, de respiração, para conseguir chegar a pagar os seus funcionários, seus fornecedores e tudo mais, sem qualquer tipo de problema. Então, procure seu gerente de conta, veja quais são os produtos e serviços que eles têm à disposição para te oferecer nesse momento. E o próprio, os bancos, por exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, eles já estão com taxas diferenciadas para os pequenos e médios empresários. E aí, se você tem contas nesses bancos, vale a pena você ir lá, porque eu tenho certeza que você vai conversar com alguém que vai te orientar em relação a isso. Outra coisa, realize treinamentos, tá? Não deixe... Tá em casa, tá de confinamento, tá em home office, tá escutando podcast de assuntos relativos ao seu nicho de mercado, para você se aprimorar e melhorar. Sabe? Não fica na informalidade. Tenta melhorar cada dia mais. Tenta se aprimorar cada dia mais. Outra coisa que a gente já falou aqui que eu quero falar, que o digital não é mais uma tendência, é uma realidade. Então você vai ter que migrar para a plataforma digital, aprimorar seus produtos e serviços ao invés de piorar. Tem gente tirando a qualidade do que está oferecendo. Ninguém vai comprar seu produto se a qualidade cair. Então, você precisa aprimorar seu atendimento, coloque uma pessoa simpática, uma atendente simpática, cordial, no telefone para conseguir receber bem seus clientes. E aí, estude novos nichos de mercado para você não ficar na mão daquilo que só você sabe fazer, né? Tem muita malharia por aí que antes costurava roupas, né, de academia e tudo mais. E com essa paradinha que deu aí nas academias, o que o pessoal está fazendo? Máscara, né? Tá fazendo máscara para vender. Então, assim, o povo tá tentando se virar como pode. Então, assim, não precisa parar. Basta estudar novos nichos de mercado, novas possibilidades e você vai encontrar. Legal. É como a gente falou no... Falta pouquinho para a gente terminar, né, maninho? Lembra o que a gente falou no começo, né? Se atualizar. Tem que se atualizar. Tudo que você falou aqui, eu mesmo já escrevi aqui 2 folhas já para minha vida. Vale bastante a pena. Eu cresci muito com as lives com os meus convidados. Legal. E já que nós estamos terminando aí, mas vamos correr. E tudo que nós já falamos aqui, com todo o conhecimento que o Senhor nos trouxe, aonde Deus entra na vida do empreendedor? Deus é a própria vida do empreendedor, né? Ele precisa entender que o empreendedorismo é um chamado. É igual o pastor, o evangelista, o mestre, né? Ele é chamado como um provedor para o reino de Deus. A Bíblia fala sobre reis e sacerdotes. Há pessoas que foram chamadas para a esfera da fé e outras pessoas que foram chamadas para ganhar dinheiro e investir no reino de Deus, né? Quando eu falo reino de Deus, eu não falo numa denominação evangélica institucionalizada. Não estou falando em investir em tijolo, em cadeira, embora seja muito bom a gente ter um lugar confortável para a gente estar, mas eu estou falando em investir em pessoas, porque foi por elas que Jesus morreu e é elas que vão morar com ele na glória.
Então, antes de qualquer coisa, busque a Deus como a sua prioridade. Você vai acordar de manhã cedo, já não sai afobado de casa. Faça o seu momento devocional, abra a palavra de Deus, busque uma palavra, entre em oração, coloque um louvor, sai de casa com as suas baterias espirituais recarregadas, porque você precisa ter essa conexão em banda larga, direto com a eternidade, direto com o céu, né? Informação, mano, a gente acha no Google. Conhecimento a gente encontra nos bancos das universidades. Não estou fazendo apologia a não estudar. Eu, por exemplo, estudei, né? Você também estuda, e eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Mas sabedoria só vem do alto. E num momento como esse, o que a gente está precisando não é de mais informação, não é de mais conhecimento, é de sabedoria. E só quem dá sabedoria é o Espírito Santo, né? Amém. Outra coisa, não deixe o dinheiro te governar. Não se desespera, se descabela, se mata por conta de dinheiro. Não. Jesus chamou o dinheiro de Senhor. É a única coisa que compete com o governo dele. Então você precisa governar sobre as suas finanças. Não o dinheiro te desgovernar. Então não é a preocupação com o dinheiro que vai te tirar do prumo, que vai te tirar do foco. Não, não é isso. Você tem que ter esperança e fé que as coisas vão melhorar e continuar acreditando nas promessas que Deus fez para a sua vida. E a última recado não tem outro jeito. Você precisa consagrar os seus rendimentos, as suas finanças a Deus. Então, dizime porque é bíblico, oferte, porque a oferta é uma semente, primicie, ou seja, se você puder abençoar um sacerdote que ministra sobre a sua vida, faça isso, esmole, ou seja, ajude as pessoas que precisam, que estão em estado de miserabilidade. Se você pode fazer a compra do mês e trazer uma cesta básica para uma família que precisa, faça isso. É o que a gente está fazendo aqui em casa. O Arthur, por exemplo, tem dinheiro guardado ali no cofre dele. Ele já disse, pai, esse mês eu quero comprar uma cesta básica para levar para uma família que precisa. O pai me ajuda? Eu disse, ajudo, porque isso se aprende de pequeno, mano. A gente poder dividir o prato de comida que a gente come com quem precisa. Então esse é o momento de misericórdia, é o momento de compaixão, é o momento de estender a mão. E outra coisa, invista em missões, né? Por isso que é empreendedorismo missional. Esteja envolvido com voluntariado. Deus te deu dons, talentos, recursos, capacidade, que nesse momento são extremamente necessários para abençoar as pessoas. Esse é o meu recado para quem quer andar com Deus e fazer com que a sua empresa esteja consagrada ao Senhor. Uau! Que sabedoria! Já que a sabedoria vem do alto, você está bem conectado. Outra coisa interessante, mano, sobre semente, assim, a Bíblia diz que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Então, assim, a semente é para plantar de volta, não é para comer. O pão é para comer. E tem gente que come a semente e come o pão. Aí fica sem nada. Uau! Então, é assim, tem que pensar sobre isso. Semente é para semear e pão é para comer. Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. É bem assim mesmo, né? A gente tem que buscar a sabedoria do alto, porque se a gente começar certo, nós vamos dar certo. Se a gente desviar do caminho, obviamente, nós vamos dar no lugar errado. Por isso que já no começo da nossa live, nós falamos que o GPC é como colocar um trem diretamente no seu trilho e no lugar certo, no posicionamento correto e na direção certa, né? Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, agradecer a Deus primeiramente por nos dar essa oportunidade, nos dar essa ferramenta, querendo ou não, né? A internet, né? A era digital, para que possamos explorar o nosso conhecimento, alcançar as pessoas que têm dúvida, querendo ou não é uma ferramenta de evangelismo. Agradecer ao Senhor, né, pela sabedoria, por estar sempre disposto e coração aberto, primeiramente para Deus, porque eu sei que essa ferramenta GPC foi Deus que plantou no seu coração, né, e creio que se está no seu coração, está no coração de Deus e muitas pessoas vão estar direcionadas para o caminho correto e certo. Amém. Quero te agradecer a todos aqueles que nos assistiram, dizer novamente que vai estar no YouTube e no Facebook a nossa conversa, vai estar acoplada lá, né? Dizer também sobre o GPC, né? O tio passou aqui o link, né? www.gpc.org.br. Você botou
que está nos assistindo, pode clicar lá, vai estar todas as ferramentas. E dizer você, que você gosta, que eu gosto de ser voluntário, se precisar de mim, vamos aí. Onde você quiser que eu vá, eu vou. Ô, mano, eu só quero deixar um convite agora às 22 horas no Instagram do Mevan Academy. Vai estar eu e o pastor Davi Santos falando sobre o Na Casa do Oleiro, que é o nosso curso de aconselhamento terapêutico pastoral, com ênfase na cura interior e na libertação, sob a luz do novo pacto. Então, vai ser um assunto muito relevante, muito pertinente sobre aconselhamento cristão, e eu acredito que vai ser interessante para todo mundo. Então, assim, às 22 horas a galera estiver livre, se quiser assistir, é pelo Instagram do mevan.academy. Tio, muito obrigado pelo obrigado, seu tempo. ó. Beijo no Deus seu abençoe. coração, tá? Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais, que Deus vá à sua frente. Você é um cara com muitas virtudes, muitas qualidades e muitos sonhos plantados por Deus no coração, e eu tenho certeza que no tempo breve Deus vai fazer com que tudo isso se torne realidade na sua vida. Grande abraço, te amo muito. E para vocês que ficaram conosco, um abraço no coração de todos vocês. Deus abençoe. E é isso aí, pessoal. Foi um grande papo com o pastor Jackson de Aquino, falando sobre a ferramenta ministério, né? GPC, o empreendedorismo missionais. Repito novamente, você que curte a nossa página, entra lá, curte a nossa página Justificados, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube. E também, semana que vem, quinta-feira, às 22 horas, estaremos aqui online com o apóstolo Luiz Hermínios, falando sobre paternidade. Tenho certeza que será uma grande live, será uma bênção, tá? E vocês vão tirar todas as suas dúvidas. Em nome de Jesus. Beijo no coração, abraço. Justificados agradece pela oportunidade.